Hegel, Fenomenologia do Espírito, a distorção. Na cosmovisão moral, nós vemos de uma parte a consciência mesma criar seu objeto conscientemente. Vemos que ela nem encontra seu objeto como algo estranho, nem tampouco o objeto vem a ser para ela de modo inconsciente. Ao contrário, a consciência procede em toda parte segundo o fundamento, a partir do qual se põe a essência objetiva. Sabe essa essência, pois, como a si mesma, porque se sabe como o princípio ativo que a produz. Por isso parece chegar aqui à sua quietude e satisfação, que só pode encontrar onde não precisa mais ir além de seu objeto, porque o objeto não vai além dela. Mas, por outro lado, a consciência mesma antes põe um objeto fora de si, como um além de si. Porém, esse em si e para si essente é igualmente posto, como um ser que não é livre da consciência de si, mas que existe em função dela e por meio dela. Portanto, a cosmovisão moral não é, de fato, outra coisa que o aprimoramento dessa contradição fundamental em seus diversos aspectos, para usar uma expressão kantiana que aqui se ajusta ao máximo. É um ninho inteiro de contradições carentes de pensamento. A consciência se comporta assim nesse desenvolvimento. Fixa um momento e daí passa imediatamente ao outro. E suprassume o primeiro. Mal, porém, acaba de estabelecer esse segundo, também o distorce de novo e faz antes o contrário ser a essência. Ao mesmo tempo, a consciência é também consciente de sua contradição e de seu distorcer, pois passa de um momento imediatamente em relação com este momento mesmo ao oposto. Por um momento não tem realidade para ela, põe praticamente esse momento como real ou como o que é o mesmo. Para afirmar um momento em si essente, afirma o oposto como no momento em si essente. Com isso, confessa que de fato não toma a sério nenhum deles, e o que vamos ver mais de perto nos momentos desse movimento desvairado. Nos veio essa passagem analisando a atual situação do mundo e que uma das características, segundo os analistas, antropólogos, tecnólogos, né, etc., filósofos, a distopia, nos veio a distorção. A distopia mais é o apego ao negativismo, né, e ao pessimismo, no sentido clássico. Mas nós, quando nos ouvimos falar distopia, nos vem essa palavra distorção. Um exemplo clássico aqui é da direita, que elege o liberalismo como sua bandeira de defesa. Mas, ao mesmo tempo, ela critica o sistema democrático de direito. Essa contradição é bem vista aqui, desse tipo de consciência e desse tipo de análise que Hegel fez, né, lá no início do século XIX, 1806, que foi publicado a Fenomenologia. E continua reverberando hoje, né, essa situação. Aí, o que ela se propunha de um lado,
ela acaba fazendo, reafirmando de outro. Ela se diz a favor do liberalismo, mas ao mesmo tempo é contra as eleições, porque fala que as eleições são manipuladas, porque foge dela. Igual aqui que fala, essa consciência, ela quer ter um domínio total sobre a outra consciência como um objeto também. E quando ela perde esse controle, aí ela vai contra o objeto. Então ela prega um regime autocrático. Isso é que o mundo está fazendo. Do mesmo jeito no liberalismo econômico. Porque para um desenvolvimento econômico sustentado hoje em dia, é preciso que se tenha uma regulação maior das forças econômicas que estão em jogo. E ela, para defender o liberalismo e contra essa regulação, essa regulação que nós estamos falando é no caráter da ecologia, né? E mesmo das crises, ela pega de novo um Estado forte, né? Ela pega que o Estado tome conta para garantir a liberdade. Então, a distorção e a distopia são palavras que nos veio em mente. Vamos depois ler mais para frente alguns partes, e se for interessante, nós retomaremos aqui para expor nessa nosso, vamos dizer, podcast visual, né? Boa noite.